Mensagem extraída dos manuscritos da Tenda Espírita Francisco de Assis, em 1943. O guia em primeiro lugar. A vida dos cegos de olhos abertos é só dar cabeçadas de todos os jeitos, de todos os tamanhos e de todas as maneiras. Vivem esses cegos de olhos abertos sonhando na vida, com as ilusões e futurando, idealizando, traçando planos, como coisa que cegos de olhos abertos saibam o que pensam, o que dizem, o que fazem, o que projetam, esquecendo que são de uma natureza sem garantia, ou pensando que tudo que premeditem, pensem, saia certo. Cegos de olhos abertos devam sempre contar com o presente e não com o futuro. Sim, porque não sabem se anoitece e não amanhece. E se amanhece e não anoitece? Esquecem que a vida não tem garantia. Esquecem que tudo se transforma. Vem o presente, mas desconhecem o desenrolar dos dias futuros, os acontecimentos, bons ou maus. Por isso, trata-se cegos de olhos abertos, que vivem em penitência, expostos aí no mundo, sujeitos a tudo quanto é de ruim, esquecendo que não têm garantias, mas dominados pela ilusão e iludidos fazem projetos, traçam planos, na esperança disso, na esperança daquilo, como coisa que tudo desse certo. E assim vivem os penitentes no mundo à mercê das fatalidades, das obras do acaso. Conhecem a vida prática. Conhecem tudo isso e pensam diferente. Mas quem não conhece a vida prática é que pensa assim, como verdadeiros cegos de olhos abertos. E assim, tem viventes que fazem até nojo o modo de pensar. É que às vezes se julgam os mais certos e são os mais errados. O vivente que tem seu guia é para se guiar pelo que seu guia diz, traça e manda sem pestanejar. Vamos por aqui, vamos por ali, é assim ou assim, vamos marchando assim ou vamos marchando por cá, para sempre dar certinho. Mas tem vivente que tem a bússola em mãos e descuida, às vezes um pouquinho, e que esse pouquinho sempre faz diferença. Qual é o dever de todos que obedece a quem os guia? É cumprir as ordens sem pestanejar. Estou aí cansado de dizer, leiam, repetindo sempre. Uns tantos costumam a ler pouco, e outros tantos alguma coisa. Isso já é uma falta grave para o vivente. A leitura é o essencial. Nela está o saber. E quem sabe vence, porque sabe como é que pode vencer. E quem não sabe como pode vencer, tem com quem possa vencer, que é ler diariamente. O que deva fazer é ler diariamente. Porque, se não quer vencer, não lê. E quem não lê é porque não quer vencer. E eu não tenho culpa dos que sabem como hão de vencer e não querem. E sim, querem vencer, mas não cumprindo a ordem de acordo com a sua vontade. Tudo que está escrito, para o que é? É para lerem e irem recordando,
sempre esquecem, nada sabem. E eu não posso valer, como já disse. Quem quer contar comigo, leia. E quem não quer contar comigo, não leia. Quem quer, leia, quanto mais vezes melhor. É na leitura que está o saber. Quem sabe vence, e quem não sabe não vence. Aqui não é lugar de burros, nem lugar para se manter o vivente burro toda a vida. Burro só sabe encher a barriga e dar coices, como assim tem acontecido com os demais burros. Comeu, encheu a barriga e depois saiu dando coices. Os burros é que são assim, e há viventes tal e qual. Portanto, para que o vivente deixe de ser burro, fazer papel de burro e proceder como burro, é preciso que leia para deixar de ser burro. Quem não aprende nada sabe, e quem nada sabe e conhece só faz papel de burro. Como é que o vivente quer aprender, quer saber sem ler? Como é que o vivente pode ser imunizado sem ler? De maneira alguma. Se não ler é porque não quer saber, não quer ser imunizado. O vivente imunizado é um vivente equilibrado. E sem ser imunizado não tem equilíbrio. Para ser equilibrado, é preciso ler todos os dias, quanto mais vezes melhor. O vivente não lendo não tem equilíbrio, não pode ser imunizado. Cai como os outros que já caíram. Sai do seu caminho e vai rolando, dando cabeçadas, sem saber aonde vai parar. Portanto, o equilíbrio está na leitura, e da leitura nasce a imunização. O vivente imunizado está equilibrado, e o vivente sem ser imunizado está mais propenso ao desequilíbrio. E com o tempo cai e não levanta mais. Portanto, se eu digo, leiam, o benefício é de vós mesmos. Portanto, quem não obedece ao seu guia, que vos quer bem, é porque então não conta com ele. Porque se contasse, obedeceria. Não é só receber os protetores que aí está o equilíbrio. Os protetores protegem de acordo com as ordens do guia e fazem o que o guia determina. Portanto, em primeiro lugar, respeitar e obedecer cegamente ao guia. Então é preciso que note: o protetor protege. A missão é essa. E a missão do guia é guiar todos. Então, uns dão importância, outros não. Uns começam a ler, depois param de uma vez. Quem não dá importância ao que seu guia determina é porque nada quer. Se desse, tomaria a sério, com muito respeito em benefício próprio. A leitura é o essencial. É na leitura que está o saber, e é do saber que todos precisam, para saber como podem se valer e como são os andamentos em tudo, em benefício de si mesmo. Não é o vivente ficar perdendo tempo, conversando bobagens, asneiras e pensando outras tantas também. Enfim, fraco sem brio. Sim, quem tem brio, vergonha, só escuta uma vez. E quem não tem, sempre é chamado a atenção e continua na mesma. É ler todas as lições que estão aí. Não é dizer 2 ou 3, não. Não estão aí para ficarem guardadas. É para todos lerem aqui e copiar, se quiserem levar para casa. Os que não sabem ler, estes são perdoados, têm o seu desconto. Mas os que sabem não, já passaram de desaforados. O tempo que o vivente vai chamar o seu protetor deva primeiramente cumprir as ordens do seu guia. Primeiro, as ordens do guia, e segundo, o seu protetor.
que é para o vivente ser imunizado e depois receber então o seu guia. Depois que o vivente é imunizado, recebe então aí o seu guia, por meio da imunização. Do contrário, nunca receberá o seu guia, e sim somente protetores. Protetores é somente para protegerem nisto ou naquilo, mas não guiam, e o guia é para guiar os protetores todos e tudo isso ou aquilo. Portanto, é tratarem de ler para serem imunizados e terem o seu guia particular de si mesmo. E quem tem o seu guia não se perde e nem cai, e quem só tem protetores se perde e cai. Como assim? Cadê os outros médiuns que estavam aí, que só tinham protetores? Todos caíram por serem teimosos e desobedientes. E assim como vós, que já estáis cansados de ouvir este chamado de atenção e não dais importância, e por isso não lê, não corresponde, propenso a cair, e depois cai, sai rolando, porque não quis cooperar para a felicidade de si mesmo. Recebendo essas ordens, esses chamados de atenção, inúmeras vezes, e não dando importância. Isso é para todos. E assim tem acontecido com esses médios o seguinte: vêm para aqui, ficam cheios de protetores, o guia sou eu. Enquanto estão aqui, vão recebendo os seus protetores com muito gosto e vão vendo os seus resultados e cada vez mais animados e mais felizes. O tempo às vezes é curto do vivente, ainda não chegou a ocasião de receber o seu guia, se aborrece por isso ou por aquilo, bobagens, asneiras, e abandonam o seu guia. Os protetores se aborrecem, se afastam, e com o tempo sem nenhum. E como é um médium, os bons se afastando, os ruins tomam conta, como uma casa vazia. Agora, quem procurou ser desprezado foi o vivente. Não desprezou o seu guia por bobagens, mal interpretação, sem que nem para quê? Sem ao menos ter um entendimento comigo? Dá o desprezo ao seu guia por mal interpretação, bobagens e asneiras. Os protetores se desgostam, com muita razão, e vão abandonando o vivente, a ponto de não receber mais nenhum. Portanto, é preciso que o vivente faça por onde para receber o seu guia, que no princípio, quando o vivente está se desenvolvendo, primeiro começam os protetores e no fim de um certo tempo começa a receber o seu guia. Aí então sim, o vivente está equilibrado, mas enquanto receber os protetores, está na metade do caminho, e estando na metade do caminho, ainda não está equilibrado, e é preciso que cumpram as ordens do guia para receber o vosso guia, porque do contrário, acontecem como os outros. Isto de receber protetores não vai ao caso de que estão garantidos. Garantidos é depois que receber o seu guia. Porque os outros todos tombaram, por não esperar o tempo necessário para receberem o seu guia. Protetor é uma coisa e guia outra. Guia responsável pelos protetores e a pessoa. Protetores são muitos e guia é um só. Então, para que o vivente receba o seu guia mais depressa possível, o que deva fazer?
é ler todos os dias, quanto mais vezes, melhor. Uma coisa sem sacrifício e não há dificuldade nenhuma para ser imunizado. E aí, receber o seu guia da parte racional. O guia, uma insignificante comparação, é a mesma coisa que um chefe de família. Enquanto é vivo, vai tudo muito bem. Faleceu o chefe, vira tudo. Nada vai bem. E assim é o vivente. Enquanto está aqui, está guiado por mim e pelos protetores, e ou por isso ou por aquilo, por bobagens, se afasta. Perdeu o seu guia, perdeu tudo. Não custa nada o vivente permanecer aqui até receber o seu guia e dizer: agora estou feito, estou equilibrado, sou senhor de mim mesmo. Porque tenho meu guia, não posso fracassar em coisa alguma, nem me enganar, porque tenho quem me esclareça a verdade. Mas os outros, muito apressados, pensavam que os protetores já eram suficientes. Se enganaram. Pensaram que podiam, com os protetores, se governarem por conta própria. Se enganaram porque quiseram, e todos sofrendo cada vez mais por pensarem que já eram competentes. Protetor é só para proteger de acordo com o guia. Não tendo guia, não adianta terem protetores. É como estão cansados de verem por aí pessoas que recebem infinidades de protetores como vivem. Como estão batendo de casa em casa sem terem proteção. Porque estabilidade quem dá é o guia, não são os protetores. Portanto, para que receba cada qual o seu guia o mais depressa possível, leia. Quanto mais ler, melhor. E feliz daquele que tem o seu guia, está salvo para toda a vida. E de formas que essas coisas não são assim como muitos interpretam. Chegou aí, recebeu protetores, já está pronto. Guia, o vivente adquire com amor e capricho, com obediência e persistência, com a calma e a simplicidade, tenho dito. E assim, vem para aqui esses infantes, sendo desenvolvidos pelo astral superior, encontrando a felicidade no meio do mal, sem esperar. Depois de desenvolvidos, recebendo uma infinidade de protetores, cada qual o melhor, ficando satisfeitos e tendo certeza de que estão mais do que certos, que o caminho verdadeiro é esse. Tendo uma infinidade de provas principiando a de si mesmo. Nunca pensou em ter protetores e recebê-los, tendo uma porção de gloriosas soluções de uma infinidade de casos, provas patentes e bem patenteadas, que não têm conta, em vez de cumprirem, para sempre irem de bem para melhor, não. Depois que estarem na metade do caminho, começam a caducar. E assim, os viventes que têm protetores já estão em meio caminho andado para receberem o seu guia. Então aí é que estão completos. Depois que recebem o seu guia particular, enquanto não recebem, estão incompletos. E estando incompleto, ainda não estão equilibrados, por isso ainda estão com protetores guiados por mim aqui, o racional superior, para depois então receberem o seu guia e ficarem por sua conta. Mas enquanto só tem protetores, nada são ainda. Os protetores são para ajudarem
alcançar o guia, com os protetores meio equilíbrio e com o guia com o equilíbrio integral. Mas esses outros médiuns que aqui têm sido desenvolvidos, porque já têm uma infinidade de protetores, já pensam que podem ser senhores de si. E às vezes, por insignificantes coisas, por asneiras, por bobagens, mal entendido, por desconfiança, por tudo o que fizeram, enganam-se. Por o guia desses protetores não chegar a tomar conta deste ou daquele médium, agora, depois que o guia toma conta do vivente e que não abandona mais, está pronto o médium. É o que tem se dado com muitos aqui, achando que tem uma infinidade de protetores, que já é suficiente para triunfar por conta própria. E depois de se levantar, sim, cai. Porque é um médium desenvolvido, uma vez os bons se afastando dos maus, vão tomando conta, como quem diz: enjeitastes o reino do bem, é porque querem o reino do mal. Aí então o vivente começa a ir de mal a pior. O vivente começa a ir de casa em casa, vai se atrapalhando todo. Muitos acabam até malucos por viverem sob a atuação dos maus. Está aí como o vivente se prejudica por conta própria, com o tesouro nas mãos, do bem, e abandonando para adquirir o mal. Agora diz o vivente: e leva muito tempo para eu adquirir? Digo eu: leva o tempo que levar. O dever do médium é obedecer e esperar que chegue o seu dia de receber o seu guia, pois já está recebendo tantos protetores que nunca pensou de receber, que às vezes não merecem, que é só para antecipar as melhoras do vivente. E por curiosidade, o vivente já quer pular na frente, quer conhecer. Ande para chegar lá, que o fim é receber o seu guia, e aí estar feito para toda a vida. E esses médios aqui, por que não receberam o guia? Por acharem que só com os protetores já estavam completos de tudo, que assim sendo, não precisavam de mais nada, que já são chefes sem serem. Então, para ir lapidando o corpo, os protetores dão lá as suas ordens. E assim, médios todos são, e protetores todos os médiuns têm. E guia, bem poucos são os que têm. E por não terem guia, vivem quebrando a cabeça por estes centros, casas de trabalhos, batendo a cabeça aqui e ali, cheios de protetores. Não tem guia, não tem cabeça. Tendo guia, tem cabeça, não precisa de ninguém. E por isso é, como costumam haver esses médios cheios de protetores, saem, vão para uma casa, daqui a pouco não dá certo, vão para outra, não dá certo, vão para outra, para um bocado, não querem saber de mais nada. Daqui a pouco pioram, lá vão para outra, ficam assim como o judeu errante, por não terem guia e sim protetores. Guia é um só, e protetores são muitos, e assim vivem sem cabeça, deixam, depois vão procurar outra, e assim vivem sem sossego, porque não tem seu guia. Um médio sem guia é a mesma coisa que uma casa sem dono. É somente procurado pelos maus. E assim tem acontecido com os médiuns daqui. Enquanto estão aqui,
são guiados por mim. Vai tudo muito bem, se afastando por isso ou por aquilo. Como já expliquei, perdem o seu guia, que sou eu. Os protetores se desgostam e vão se afastando, e os maus tomando conta, e assim vão indo com a fé e a esperança, que é a última que morre. E assim vão indo até parar no hospício. Se trabalhar, são atuados, e se não trabalhar, são atuados da mesma forma. Quer dizer que o vivente tanto perde procurando, como não procurando, porque o reino do mal é só fazer mal. Por isso acabam doentes, obcecados, e no hospício. Lá está cheio de médiuns nestas condições. Então, qual é o dever num lugar destes? É esperar até alcançar o seu guia para dizer então: eu estou feito. Agora uma grande confusão, mas isto no meio do mal. Então dizem: uns são guiados por São Jorge, outros por Santa Bárbara, outros por São Jerônimo. Mas esse e mais aquele, arranjados aí na mente dos do chão, por dizer que é santo, que é um guia. Se é santo, por que vive em contradição à santidade? O verdadeiro guia do vivente, da parte racional, não bebe, não fuma, somente fala tudo quanto é preciso e necessário, e muito além da capacidade destes penitentes de olhos abertos, que dizem que são gentes e vivem penando e procedendo pior do que bichos, a maioria pior do que feras. E assim estão aí as orientações precisas para que todos aguardem cada um o seu dia. Quando chegar o seu dia determinado, tudo tem o seu princípio, a sua época, o seu dia. Ninguém nasce feito de uma vez. E assim, e sim, aos pouquinhos até chegar, ter entendimento das coisas. E assim é tudo. Mas os tapados demais não entendem isso. Querem em 1 ano e 2 ficarem prontos de tudo. Não veem que isso é um absurdo. É vivente que só tem a forma de gente e o pensar é do verdadeiro bicho. São dos tais que casa hoje e amanhã, ou para a semana, já quer que a mulher tenha um filho bem grande, já falando e fazendo tudo. São gentes que não compreendem as ordens naturais das coisas. São gentes que, se for para uma escola, querem ser formados em 1 ano, em 2, e por não serem, desistem. Mas o preciso que note que o mundo invisível é muito diferente e não é de brincadeira e não está à disposição de vossas vontades. É o caso de dizer o inferior querer mandar no superior. É o caso de dizer o enviado do santo querer mandar em Deus. São comparações. Tudo obedece às regras naturais. E quem sai fora dessas regras é pior do que um animal. É a mesma coisa que um vivente plantar caroço de manga e querer que a mangueira dê mangas à força dentro de 1 ano, de encher a barriga. E aqui é a mesma coisa. Querer receber protetores hoje e daqui a pouco se dá por pronto por sua conta própria. Não é possível. Por isso, quando é assim, arranjam o degredo de si mesmo. É a mesma coisa que plantar o inferno para o resto da vida, e assim tenho dito. E assim, depois que o vivente tiver o seu guia, não há mais necessidade de estar recebendo os protetores.
não há necessidade, porque o guia é quem guia e governa todos os protetores. Quem guia e governa o médium, e o guia do vivente é um guia que não fuma e nem bebe, da parte racional. E assim, depois que o vivente tiver o seu guia, não há mais necessidade de estar recebendo os protetores. Não há necessidade, porque o guia é quem guia e governa todos os protetores. Quem guia e governa o médium, e o guia do vivente é o guia que não fuma e nem bebe, da parte racional. Onde está o guia, estão todos os protetores. Então, depois que os protetores dão o médium como pronto, é então que o médium fica aguardando o dia da chegada do seu guia. Por conseguinte, o protetor é uma coisa e o guia é muito diferente. Guia guia tudo e todos. E por que o médium não recebe logo o seu guia? Não recebe porque, primeiro, os protetores têm que prepará-lo, lapidá-lo, para depois de pronto, então, receber o guia. Então, quem só tem protetores tem garantia? Não, não tem garantia. Só depois que tiver o seu guia? Sim, porque o vivente, às vezes, por não corresponder, não ser obediente, está arriscado a ser abandonado pelos protetores. Portanto, não tem garantia. Depois que tem o seu guia, então sim, está garantido, está equilibrado. É por isso que o vivente, que só tem protetores, que são os médiuns, não tem regulagem no pensar. Por isso, uma hora pensa uma coisa, ora pensa outra, pensa o que não deve, depois se arrepende, pede perdão aos protetores. Pensam assim porque não tem regulagem. Os protetores estão preparando e assim mesmo não tem regulagem. E o que não está pronto, não está bom. É só depois de pronto que o médium está bem e equilibrado. Enquanto só tem protetores, não é perfeito médium do astral superior. Só é perfeito médium do astral superior depois que tiver o seu guia. Então sim, chegou no último ponto. E isto demora muito a alcançar? Digo eu, não. É de acordo com o reconhecimento do médium. Ser grato, reconhecido, procurar se esclarecer cada vez mais, principalmente nos seus pontos de dúvidas, ser fiel nos cumprimentos dos deveres, fazer tudo de coração, ser obediente e persistente em benefício próprio. Não faz mais do que o dever de si mesmo, ser franco e prudente, procurar ser sempre esclarecido em todos os pontos desejados, ter uma moral equilibrada sobre um certo ponto de vista, não enganar, não furtar, não mentir em prejuízo de segundo ou terceiro, não ser falso, principalmente dentro do meio. Ser leal, bondoso e honesto. Procurar a não se aborrecer, porque nada adianta. A procurar aprender a se despreocupar das coisas que só dão maus resultados. Enfim, só andar em dia com os seus protetores, para somente andar mais ou menos equilibrado. Quanto mais, melhor. Procurar ser sempre menos duvidoso e desconfiado, por não serem governados por bicho, e isto diminui muito a proteção, devido às vezes o vivente procurar
a se perturbar com aquilo que não existe. Enfim, o médium precisa reconhecer que não anda mais sozinho, que em todo lugar que esteja, está sempre acompanhado pelos seus protetores, e qualquer dúvida, qualquer cisma, estão sempre prontos a esclarecer. Portanto, ter protetores e viverem como viviam no tempo que não tinham quem os protegesse é uma falta muito grande. De não reconhecer o que foi e o que é hoje, portanto, ter protetores e viverem como viviam no tempo que não tinham quem os protegesse é uma falta muito grande de não reconhecer o que foi e o que é hoje. O que o vivente foi era para proceder como procedia, porque não tinha com quem contar. E agora tendo, já é para pensar de outra maneira. Portanto, é preciso que o vivente reconheça essas coisinhas e outras mais, para que não aborreça os seus protetores, e sim, elevando cada vez mais, e veja o seu modo de pensar e o reconhecimento de tudo. Portanto, depois que o vivente tem o seu guia, é somente com ele noite e dia, é com quem se entende para tudo o que desejar. Tem muitos viventes que pensam da seguinte forma: então, eu vou dar o desprezo aos meus protetores? Não. Isso não é desprezá-los. Que tendo o guia é o chefe de todos eles. É preciso que reconheça que o guia é o chefe geral. Estando com o chefe, está com todos. O vivente estando com o seu guia é o quanto basta. Uma insignificante comparação: se o vivente pode ir a Deus sem entender, por que vai aos santos? Ou se o vivente pode se entender com o patrão, por que vai se entender com os empregados? Numa comparação, se o vivente pode se entender com o comandante, para que vai se entender com os soldados, que nada podem resolver sem o comandante? Se o vivente pode ir ao chefe da nação e resolver o seu caso, para que vai aos seus ministros? Portanto, isso não é dar desprezo aos protetores, pois se eles são os que preparam o médium e caminham para receber o seu guia dos médiuns e deles, mas tem viventes que é preciso se esclarecer de todos os jeitos, de todas as formas, por serem incompreensíveis. O guia permanece dia e noite e os protetores da mesma forma. Por isso é guia para guiar todos, e assim cada qual, cada médium, que faça por onde receber o seu guia particular o mais breve possível, cumprindo com as determinações que aí estão esclarecidas, e outras mais a virem em benefício de si mesmo. E assim, cada qual, cada médium, que faça por onde receber o seu guia particular o mais breve possível, cumprindo com as determinações que aí estão esclarecidas, e outras mais a virem em benefício de si mesmo. Agora, aí na Terra, existe uma porção de coisas com o nome de guia. Guia disto, guia deste, guia daquele. Sabem que existe guia de todos os tamanhos. Por exemplo, uma insignificante comparação para quem não conhece o ABC, outro que já conhece, já é guia para aquele que não conhece. Enfim, não confundam coisas pequeníssimas, sem valor, com coisas muito elevadas. O que é um médium com o seu guia da parte racional? É um sábio muito além, muito acima de qualquer sábio da terra. E assim tenho dito.
E assim médium quer dizer metade. Está pelo meio do caminho. Imunizado quer dizer pronto, perfeito. Por isso diz: imunizado, lapidado, pronto, acabado, perfeito, unido ao racional. Imune quer dizer não tem mais impurezas espiritual, alcançou o ponto superior, a parte racional. Portanto, médium quer dizer meio, metade. Todos estão pelo meio, porque todos são médiuns, todos são espíritas, todos vivem de experiências na incerteza de tudo. Espírita, expiação, sofrimento, espetado, espinho, espeto, martírio, tudo isso é uma coisa só. Imunizado, elucidado de todas as torpezas, cumpriu com o seu verdadeiro ponto de abnegação para consigo mesmo. Se todos não fossem espíritas, não viveriam de experiências na incerteza das coisas. Por todos serem espíritas, é que assim vivem, sempre aprendendo, sempre em descobertas, sempre indecisos. Então, entre os médios sempre existiu grandes confusões, que por não saberem o porquê assim são, de onde vieram, para onde vão e por que o mundo assim é que vão aceitando tudo que encontram aí na Terra, pensando estarem certos e vendo sempre a contradição de si mesmo, na incerteza de tudo. Então uns tantos costumam dizer: o meu guia é o espírito de meu pai, eu recebo o espírito dele. O outro diz: eu recebo o espírito da minha mãe. O outro já diz: o meu guia é um caboclo. O outro já diz: o meu guia é Ogum, São Jorge. Outro: o meu guia é um africano. Enfim, uma infinidade de guias, mas tudo isso arranjo aí da terra entre os viventes, arranjo este que sempre manteve as confusões tais que nenhum sabe onde está a verdade, e por isso corre uma infinidade de centros, de casas de trabalhos, casas de espíritas, e se encontrasse a verdade das verdades nestes meios, parava numa só, mas, por não encontrar, fica o vivente ora frequentando um centro, ora outro, ora vai numa casa de espírita, ora vai na outra, e fica assim, pulando feito cabrito, procurando a verdade das verdades sem encontrar, confusos por admitir o que encontrou no mundo e admitindo como verdade das verdades, e vendo a contradição do que aceita nestas condições, sempre experimentando aqui, ali, acolá, e nunca tirando uma conclusão real, e com o tempo abandonando os centros, estas casas, por não encontrar o que procura, que é a verdade das verdades. Está aí o meio como é confuso. Tudo isso por o vivente não saber, ou porque ele assim próprio é, que fará saber o porquê essas coisas assim são, e tudo assim é. Por não saber, e nem sabia, e nem deve admitir uma coisa que não sabe, como coisa de grande realidade, como se fosse verdade, e que esses que vivem correndo casas e deixam de frequentar são atuados pelos invisíveis e sofrendo cada vez mais, sendo obrigados a procurar e sofrendo nas mesmas condições. Então, para confortar estes cegos de olhos abertos, inventaram a tal palavra: seja resignado,
que isso é uma provação que tens que passar. Agora diz o vivente consigo mesmo: não há quem possa sofrer satisfeito. Não sou santo e o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Então, às vezes, diz o vivente, eu discordo, porque acho impossível que Deus tenha prazer de se sentir satisfeito com o meu sofrimento, com o meu penar. Então aí começa o vivente a caducar, e com os outros argumentos que fazem crer e descrer, fica o vivente sempre no terreno das dúvidas, dizendo: tudo é tão misterioso que dificilmente pode se definir. E assim, acabam muitos desistindo e sofrendo as consequências pela perseguição dos invisíveis e voltando a procurar essas casas e ficando na mesma. Então, ainda mais diz: o Espiritismo é uma ciência muito misteriosa que ainda não está bem esclarecida entre nós, para que possamos nos basear nisto ou naquilo. Se vê fenômenos incalculáveis, coisas incríveis, coisas que amedrontam e apavoram, coisas que satisfazem e emocionam. Ainda mais diz: estas coisas, por não terem uma base que se mete a se aprofundar muito, acaba doido, varrido ou maluco. Então, vamos admitindo assim mesmo como está, que um dia será desvendado. E assim tem muitos viventes que pensam assim e outros mais diferente, e vão malhando, errando sempre mais do que acertando. Ainda mais diz: a vida é de experiências, e para apurar qualquer coisa é preciso aventurar, e assim vive uma infinidade, cada qual ao seu modo de interpretar. Agora, os que conhecem aqui tudo isto de princípio a fim, tintim por tintim, o que é e o que não é, o que é de verdade, o que é de mentira, diz consigo mesmo: como esse povo luta sem proveito, que confusões nesses meios, por quê? Porque não sabem, e que por meio dessa escrituração racional vêm a saber o porquê todos assim são, o porquê assim são, o porquê o mundo assim é, e o porquê é interpretado assim pelos seus habitantes, de onde vieram e para onde vão, antes de todos serem assim como são, o que eram, como eram e por que eram, antes do mundo ser assim como é, como era e por que deixou de ser o que era para ser o que é. Enfim, o vivente nessa escrituração sabe o antes de tudo assim ser, definido de princípio a fim. Então olha para esses caducos e diz: é verdade, eu também já fui caduco porque nada sabia. Sabia tanto quanto os outros que ainda estão caducando, perdendo tempo como eu perdi. Ainda mais diz: agora mais do que nunca estamos perto da verdade das verdades, porque a escrituração racional está em nossas mãos. Todos mais pertinho de conhecer a verdade das verdades, que a verdade que existe no mundo é toda ilusão e nada mais. Ou por outra, alta sugestão. E por isso a sujeira está aí no mundo conservada até hoje. E por ser tudo isto uma sujeira, é que ninguém nunca divulgou, nem pode definir o certo dos certos, como nesta escrituração se vê provado. E por tudo isso ser uma sujeira, é que os mistérios sempre aí perduram sem soluções, não conseguindo, por consequente, todos sugestionados, todos dominados pela alta sugestão, e por isso nunca definiram o princípio e o fim, provado e comprovado do mundo. Ainda mais diz:
Pois se todos, quando nasceram, já encontraram o mundo feito, e o dono nunca deu satisfação a ninguém, e por isso nada de certo nunca souberam, e por isso todos errados, tudo errado e todos sofrendo, sofre o grande, sofre o pequeno, o sofrimento é geral. E quem sofre é porque sabe? Não. Se soubessem, não seriam sofredores. Portanto, está provado que a autossugestão é a que domina todos. Dentro dessa sujeira, cheio de desventuras e asneiras, e que o ponto verdadeiro nunca foi encontrado, a não ser agora. Que estão vendo aqui, nessa escrituração do racional superior, que faz todas essas exposições, para que nos libertemos e divulguemos tudo com precisão, de princípio a fim, dando provas consolidadas, patenteadas, do que esclarece sobre todos os pontos de vista, para pôr em forma o que é necessário para todos, que é a imunização racional. É completamente diferente da espiritualização. Espiritualização pertence aí da alta sugestão da sujeira, e a imunização racional é de outro ponto, definido de onde se encerra o princípio e o fim de tudo, as divulgações precisas, o ponto culminante e a redenção de todos, a transformação para o estado natural. Prova, mostra tudo o que é, de onde vem e para onde vai, o princípio e o fim de tudo, provando e comprovando tudo isso, tintim por tintim. Então, o que deva fazer o vivente é ler para conhecer e saber conversar todos esses assuntos em benefício de si mesmo, e que todos são médiuns, e por serem médiuns, alcançando a imunização racional, e que nela então aparecerá o guia particular do médium. Então tem vivente que, por não conhecer a natureza, então diz: uns tantos são médiuns e outros tantos não. Enganam-se. Estão na metade do saber, e uma vez que todos estão na metade do saber, todos são médiuns. E por estarem na metade do saber, por serem médiuns, é que vivem aprendendo até morrer sem concluir, por não saber, por estar na metade. Portanto, todos são médiuns, todos são espíritas, mas por confusões de não saberem o que são, é que uns tantos dizem, uns tantos são espíritas e outros tantos não. Ora, pois se todos vivem na experiência, na incerteza de tudo, e quem vive na experiência, espírita é. Portanto, todos são espíritas. Por isso, todos sofrem por viverem espetados. Espírita, espinho, espeto, sofrimento é a mesma coisa. Sofredores. E que tudo é devido à falta e que tudo é devido à alta sugestão, e por isso, dentro dessa sujeira fazendo todas essas asneiras sem ter convicção do que dizem, e assim tenho dito. E assim o médium, com o seu guia, tem cabeça para tudo, e o médium sem guia não tem cabeça para nada, e por isso está pela metade. E o médium com seu guia não está mais pela metade, sim, chegou ao seu ponto final. Ficou pronto, está pronto. O médium sem guia é atuado, e um médium com guia cessa toda a atuação. Então, para se livrarem da atuação, para amenizarem quando dá certo, porque nem todas as vezes dão, costumam usarem os passes. Então, para se livrarem da atuação, para amenizarem quando dá certo, porque nem todas as vezes dão, costumam usarem os passos. Então diz o médium:
Eu preciso de tomar passes, porque estou muito pesado, estou me sentindo mal, estou sentindo muitas anormalidades. Então é o caso de dizer: o que adiantam esses protetores que, se o vivente não tomar passes, sente-se mal? Ao passo que com o guia não precisam tomar passes, não precisa de coisa alguma, o guia é o responsável pelo vivente e pelos protetores. O que é um protetor? Um vivente do mundo invisível que trabalha sob o domínio de seu guia, do seu chefe. Todos os protetores rendem homenagens ao seu chefe, que é o seu supremo guia. E há guias maus? Não. Todos são bons. Os guias maus que existem são inventados aí pelo povo da baixa atmosfera. Então diz: diabo, que pintando uma caricatura esquisita, feia, horrorosa, sugestiva, diz: isto é a figura do diabo, pensando que no espaço exista também. Então, os viventes do mundo invisível, que gostam de fazer pantomimas, por meio de força magnética, magnetizam o vivente e se transformam conforme entendem, como o diabo, como um desconhecido, como um caboclo, como um preto velho, como uma criança, como entendem de se apresentarem. Por isso, para os que não sabem divulgar essas coisas, fazem grandes confusões no desvendar desses mistérios, que tudo isso é preciso para que o povo invisível seja conhecido, reconhecido e respeitado entre o povo do chão. A fase terminou e os seus feitos a caminho do extermínio, porque o animal racional paralisou-se e concentrou-se somente na matéria, somente evoluiu o mal, e por evoluir o mal, é destruído pelo mal que criou, pela evolução do mal que criou. Daí vindo o desmoronamento da matéria dos seres materiais. Então, quem conhece a fase racional e que está dentro da fase racional, está garantido e protegido e guardado pelos habitantes do mundo racional, pela fase racional. Porque o que é da fase do animal, tudo em liquidação. O mundo espiritual, tudo em liquidação. Os protetores, os guias, os espíritos e todos os habitantes do espaço, tudo em liquidação. De forma que os espíritas, tudo em liquidação. Os médiuns, todos em liquidação. Os cavalos, todos em liquidação. Por ter terminado a fase do animal racional, terminou também a missão espiritual, de formas que está tudo em liquidação. Ninguém tem a mínima proteção de coisa alguma na fase do animal racional, que está em liquidação. Ninguém garante ninguém, é o salve-se quem puder, porque está tudo em liquidação. É uma fase da natureza que terminou a fase e os seus feitos terminando a sua existência. Agora, quem está dentro da fase racional está amparado pela energia racional e protegido racionalmente, de formas que há necessidade da propaganda noite e dia para a recuperação do animal racional, que desconhece a fase racional e que desconhece o que a fase de animal racional está em liquidação, e dessa forma todos têm que fazer por onde? Com a propaganda noite e dia para salvar o animal racional, que desconhece os movimentos naturais da natureza e, por isso, desconhece o perigo que está exposto por estar dentro de uma fase em liquidação, a fase de animal racional. E por isso, é dever de você, que está ciente de tudo e do que todos precisam, ciente dos momentos cruciantes que atravessa a natureza, é dever seu e de todos fazer a propaganda noite e dia para a recuperação do animal racional, porque desconhece por completo que está dentro de uma fase em liquidação, para ser liquidado a qualquer momento sem esperar.
porque o animal racional, quando não conhece as coisas, anda completamente desprevenido por não conhecer as mudanças da fase natural da natureza. Então é dever de todos, seu e de todos, a propaganda dia e noite, noite e dia, para salvar o animal racional que desconhece por completo o que se passa, o que ocorre e o que está dentro de uma linha que está em extinção. Tudo isso por evolução natural da natureza, por a fase de animal racional estar em liquidação, por ser uma fase que envelheceu e terminou a vida do animal, e por isso estão vendo e assistindo o que está se passando no mundo inteiro. Salve!